Amém. Diz assim na palavra de Deus. Aventura-se alguém de vós. Perdão. Estou em Coríntios aqui, passei. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está falando isso porque no capítulo anterior ele vem falando da abundância da graça, né? Quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos envolvidos no pecado, Deus derramou sua graça e nos salvou, mostrando, revelando a sua bondade. E agora Paulo vai falar aqui agora acerca de como que, depois que nós encontramos Cristo, como que é a nossa maneira de viver. E aí ele vai dizer, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como que, agora que nós somos nova criatura, como que nós vamos continuar pecando se nós morremos para o pecado? Ele diz, ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo traz a memória aqui agora, a ilustração do batismo. E Paulo está dizendo assim, o que é o batismo, né? O batismo ele é uma ação visível de algo que já aconteceu no seu interior. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo ele é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E por que essa ordenança? Porque o batismo é a ruptura nossa com o mundo, é a ruptura nossa com o pecado. É quando nós rompemos definitivamente com o pecado. Por isso que muitas pessoas, você vê que é normal, algumas pessoas quando se convertem, elas falam, não, eu não estou preparado para batizar, eu preciso de mais tempo, eu tenho que me preparar melhor. O que está na cabeça dessa pessoa? Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar a minha vida, melhorar a minha condição, para que eu possa ser, de certa forma, digno de ser abençoado por Deus para viver uma nova vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que é o batismo? O batismo é uma ruptura com o seu estilo de vida. Aquele estilo de vida que você estava vivendo até agora e que Deus, através do Espírito Santo, entrou no seu coração e te chama agora para uma novidade de vida. É quando você creu. E quando você creu, e o batismo é o quê? Quando você desce as águas, há uma simbologia ali. Quando você está descendo, você está sendo sepultado. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando você desce nas águas, você está sendo sepultado. Você está dizendo assim, olha, eu morri para o mundo. Eu morri para aquela vida. Eu morri para a pornografia. Eu morri para a imoralidade. Eu morri para os vícios, as drogas. Aquela pessoa não existe mais. Agora eu sou uma nova criatura. Então você está dizendo no batismo que você rompe com aquele modelo de vida que você era prisioneiro e que você era escravo do capeta. Porque no capítulo 7, Paulo vai usar a ilustração. Ele vai falar do casamento. O capítulo seguinte agora, o 7, ele fala do casamento. Que quando uma mulher está casada, enquanto ela estiver casada,
ela não pode ter uma relação com outra pessoa. Mas quando o marido dela morre, ela está livre para adquirir um novo casamento, e vice-versa, né? Então, quando morre o cônjuge, você está livre agora, você não tem mais aquela obrigação que você tinha antes, porque o seu cônjuge morreu. E Paulo pega essa ilustração e vem falar conosco da nossa relação com o pecado. Você estava casado com o pecado, você era escravo do pecado, o pecado dominava a sua vida, o pecado te subjugava, mas agora no batismo você morreu para o pecado. Você não está mais casada, aliançada com o pecado. Você agora está livre do pecado. É isso que Paulo está falando. Então, no batismo nós somos sepultados com Cristo, nós morremos para o mundo. E quando você levanta das águas, Paulo está dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Para uma nova vida. Porque tem muita gente que vem nas igrejas e virou até moda, né? Virou até uma questão cultural, as pessoas se dizerem cristãs, sem que haja transformação no seu interior, sem que haja uma mudança de vida. E Paulo está nos falando, isso aqui não é evangelho. Evangelho que não há ruptura, que não há morte, cancelamento do pecado, quando você rompe com essas coisas, isso não é evangelho. Então ele continua dizendo, nós lemos o versículo 4, né? E fala que também andemos em novidade de vida. 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, quando nós fomos batizados ali, nós estamos sendo unidos com Cristo. O batismo é quando você se torna membro do corpo de Cristo. Membro é universal, e universal no sentido de que todos os salvos do passado, do presente e do futuro, porque Cristo só tem uma igreja. E aí é engraçado que várias religiões batem no peito e falam assim, nós somos a verdadeira igreja. Várias igrejas falam, os católicos falam isso, igrejas evangélicas falam isso, nós somos muitas. Você quer saber o que se uma igreja, há uma regra na hermenêutica, na matéria chamada Seitas e Heresias, que diz o seguinte, qualquer igreja que diz que ela bate no peito e fala, só nós somos salvos, só nós temos a verdade, nós somos a verdadeira igreja, toda igreja que fala isso, é porque ela já é uma seita herética. Porque Jesus Cristo, ele não tem uma denominação aqui na terra. Não é a Sal da Terra, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a Católica, não é nenhuma. Porque Deus, os filhos dele, a verdadeira igreja está no meio dessas pessoas, no meio dessas denominações. Então, o que faz a igreja do Senhor Jesus Cristo não é você pertencer a uma denominação, mas você pertencer a Ele. Você serve em uma denominação, mas você é nascido de novo, você foi gerado do Espírito, você é nova criatura, você ama a Deus acima de todas as coisas, o Evangelho entrou em você, você é nova criatura, você vive em santidade. Você vive em santidade. É isso que faz a diferença. E essas pessoas, tanto os que viveram no Antigo Testamento, como as que viveram no Novo Testamento, 2000, 1000 anos, as pessoas que são de diferentes denominações, não importa. O que importa é se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, chega ao Pai a não ser por Ele, que não há nenhum outro nome dado no céu e debaixo da terra em que as pessoas possam ser salvas, a não ser pelo nome de Jesus. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor, o capítulo 10 de Romanos vai dizer isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor verdadeiramente, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida genuinamente, de coração, de verdade, todas essas pessoas são salvas e pertencem ao Senhor Jesus e fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja, que é a igreja do Senhor, fica até complicado, né? Porque
é chamado, a Bíblia fala isso, né? É chamado de a Igreja Universal, mas não é essa universal que está aí, não. É universal no sentido assim, de todos os tempos e todas as eras, né? São aqueles que realmente creem no Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, e quando é que nós fomos unidos com Cristo? No batismo. No batismo nós somos, ele está dizendo, ele está usando o batismo como ilustração. Quando nós descemos as águas, nós unimos a Cristo na sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, quando você levanta das águas, você ali ressuscitou como Cristo ressuscitou dos mortos, você está ressuscitando agora para uma nova vida. O pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não manda mais em você, você morreu para o pecado. E é isso que a Bíblia está falando, que agora você tem uma nova vida, você é ressuscitado. E ele diz mais, que ele continua dizendo, sabendo, versículo número 6, né? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi crucificado com ele a nossa velha natureza. Aquele cara ignorante, aquele cara que era envolvido em pornografia, imoralidade sexual, aquele adúltero, aquela mulher maligna, aquela mulher traiçoeira, adúltera, drogada, aquilo acabou. Aquilo acabou. Aquela pessoa que estava preso no pecado, agora ela foi crucificada com Cristo. Ela foi crucificada, diz o texto, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem para o corpo do pecado. Aquela pessoa não vive mais, está morto, morreu. É isso que a Bíblia fala, você tem que morrer. E o que é santificação? Santificação é isso, é você fazer morrer a sua velha natureza todos os dias. Porque a santificação ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é quando você recebe Jesus genuinamente no seu coração. Isso não é uma obra sua, isso é uma obra do Espírito Santo. E aí você foi salvo, você foi justificado. O sangue de Jesus Cristo foi derramado sobre sua vida, todos os seus pecados foram perdoados, e para Deus, agora você se tornou um santo. É como se você nunca tivesse pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bem, essa é a santificação instantânea que ocorre quando eu recebi Jesus, quando eu criei verdadeiramente no Senhor Jesus. Só que a santificação também, ela agora tem que ser desenvolvida. A santificação tem que ser desenvolvida. E como que a santificação é desenvolvida? É uma ação conjunta agora. É o Espírito Santo e eu. Agora é nós dois. O Espírito Santo fala assim, nós vamos caminhar, eu vou te ajudar, você vai vencer, você vai romper, você vai ser vitorioso, e eu estou do seu lado e nós vamos vencer. Então, é uma ação minha e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai fazer nada sozinho. É por isso que muitas pessoas creem em que as pessoas perdem a salvação, porque elas confundem o versículo de santificação, quando a Bíblia está falando de santificação, com salvação. E a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. Ponto. A santificação é um ato, é uma sinergia entre eu e o Espírito Santo. Agora é nós dois. O Espírito Santo não vai te obrigar a ler a Bíblia. O Espírito Santo não vai te obrigar, não vai te proibir de você abrir o seu celular, ou a sua TV, a internet, e ficar vendo pornografia. Ele não vai te proibir. Ele não vai te proibir quando você estiver sendo tentado de você cair em adultério. O Espírito Santo não vai fazer isso. Ele não vai te proibir. Mas com certeza o Espírito Santo vai falar com você. E vai falar assim, olha, não faça. Não haja assim. Não faça assim. Vem orar. Vem meditar na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar. Vamos preparar. Vamos jejuar. O Espírito Santo vai falar com você, mas ele não vai te obrigar.
E não adianta você falar assim, vou dar um exemplo aqui. Certa vez um jovem chegou para mim, viciado em pornografia. Um homem chegou para mim, viciado em pornografia, e falou assim, pastor, não dou conta. É maior do que eu. O senhor não tem noção. O senhor não é viciado porque o senhor não conhece a força disso. Porque isso é uma coisa que é maior. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. E depois que eu faço, eu fico ali. Eu choro. Eu não queria ter feito. Eu fico com nojo, tudo mais. Papapá. Eu peguei e falei assim para ele. Falei, olha, por que você está falando que eu não tenho ideia? Você está querendo dizer que a sua tentação é maior do que a minha? Eu falei para ele, olha, eu tenho mais de 40 anos de casado. Eu não conheço outra mulher. Não conheço. E Deus sabe, na presença dele que eu estou falando isso. Eu não conheço outra mulher. Agora, nesses 40 anos, cara, foi muita luta, foi muita batalha, não foi fácil. Teve momentos que quase eu caí. Mas Deus me deu graça, Deus me sustentou, porque eu ia para a presença dele e chorava. Eu clamava, Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça. Sabe qual a diferença de mim e você? Não é que a sua tentação é mais forte. É porque você se entrega no primeiro momento da tentação. É igual aquela piada, tem uma casca de banana ali, eu vou cair. Cara, né? Você é seduzido, o capeta não tem trabalho nenhum. Aliás, muitas vezes o capeta não está nem sabendo, você está lá fazendo, pecando, sem ele saber. Porque o capeta já desistiu de você, que você é uma pessoa que se entrega ao pecado assim, facilmente. Enquanto você não resistir, enquanto você não buscar presente, sabe por que você está preso na pornografia? Porque você ama, ela é seu Deus, você adora, você fica ali todo envolvido emocionalmente, e você se emociona, e você fica ali, porque aquilo é um momento de adoração, você está adorando o seu ídolo. Porque você ama aquilo, você não tem nojo. Enquanto você não tiver nojo daquilo e você começar a clamar, você fala, Deus, arranca essa imundícia de dentro de mim, arranca essa coisa nojenta. Senhor, faz com que eu tenha nojo disso, que eu odeie isso, que eu tenha pavor disso, que eu não quero isso para a minha vida, eu não quero submeter isso na minha vida. Enquanto você não lutar para Deus e clamar e buscar, falar, Deus, Espírito Santo, arranca isso de mim, tem misericórdia de mim, eu quero odiar isso, eu quero ter nojo disso. Quando você não clamar, todas as vezes você vai se render, sabe por quê? Porque você ama isso, você gosta disso. E a diferença minha com você não é que a sua tentação é maior que a minha. Por que você acha que a sua é maior que a minha? A diferença é que eu tenho postura diante de Deus. Eu clamo, eu busco, eu falo, Espírito Santo, tem misericórdia, Espírito Santo, guarda a minha vida. Espírito Santo, eu estou aqui para te servir, para te honrar. A minha vida é testemunho para ti, para a congregação. Senhor, tem misericórdia, guarda a minha vida em todas as áreas da minha vida. Eu sou dependente de Deus e eu entendo que o Senhor não guardar a minha vida, eu vou cair. Eu não brinco com o pecado, você brinca. Você brinca. Qualquer coisa que aparece na tela, você vai lá de curioso e clica e vê. Então, você tem que, enquanto você não entender que aquele clique, aquele primeiro trago, aquela primeira dose é que vai te arrebentar, e você não entender a gravidade disso, você nunca vai conseguir vencer o pecado. Então não venha falar para mim que você é mais tentado que eu, porque todos somos tentados. A diferença muda na postura. Eu tenho uma postura diante de Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Eu honro a Deus, eu sirvo a Deus, eu não sou escravo do pecado. E você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado.
Esse tempo atrás, poucos dias atrás, eu encontrei com ele. E ele disse que anotou no celular tudo que eu falei para ele. E ele, todas as manhãs, tudo que eu falei para ele, ele passou, graças a Deus, tem tanto tempo que eu estou livre dessas coisas. Porque as pessoas, irmãos, querem brincar com o pecado, igual Sansão, né? A Dalila está ali, onde é que é o seu ponto fraco? Está fazendo isso, me amarrando com cordas virgens, não sei o quê. E ela falava assim, não, você não me ama, porque você não me conta onde está seu ponto fraco. Conta, não. Aí já começou, se você fizer tranças no meu cabelo, foi até chegar o dia que ele caiu. Irmão, o pecado, a Bíblia fala assim, ó, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Sai dali. É assim que nós vencemos o pecado. A Bíblia fala, Paulo fala assim, mortificando o seu corpo todo dia, cada manhã. Você tem que ter uma postura de mortificação. Fazei morrer, pois, a sua velha natureza, esse velho homem, faz ele morrer, né? Dizer que nós estamos crucificados com Cristo. É isso que o texto está dizendo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Está vendo? As pessoas servem o pecado como escravo. O pecado faz o que quer dela. Versículo de número 7. Porquanto quem morreu está justificado o pecado. Se você morreu para o mundo, o pecado não tem domínio sobre você mais. Acabou. O pecado não tem domínio sobre sua vida. Paulo está nos ensinando aqui a como vencer o pecado. Irmãos. E ele diz mais. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqueles que morreram com Cristo, genuinamente, irá viver com Ele eternamente. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, o que a Bíblia está falando? Que não tem como uma pessoa que viu Deus e permanecer no pecado. Não tem como uma pessoa que realmente teve um encontro genuíno com Deus e viver no pecado. Porque como é que o mundo vai ver Deus, irmãos? Como é que o mundo vai ver Deus? O mundo vai ver Deus olhando para mim e para você e vendo o nosso testemunho, e vendo a nossa postura, a nossa identidade, quem nós somos. Em Romanos mesmo, aí, no capítulo número 1, olha só o que Paulo fala para nós aí no capítulo número 1 de Romanos. Eu só vou voltar aqui para depois nós continuarmos lá. Romanos capítulo 1, e no versículo de número 4, Paulo fala assim, eu vou ler 3 versículos, 4, 5, 6. Paulo fala assim, está falando de Jesus, né? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Espírito de santidade. Esse Espírito de santidade. Essa busca. Por isso que Deus fala, sede santos, como eu sou santo. Quando ele fala sede santo, ele está falando assim, cara, eu vou te ajudar, nós vamos vencer, mas você tem que ter postura. Você tem que ter postura. Você tem que querer, você tem que mudar. E ele diz mais, ressurreição do morto, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só o versículo 5. Por intermédio dele,
de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Agora olha só, 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Vocês foram chamados, Paulo falando para a igreja, vocês foram chamados para serem dele, para pertencerem a ele. Vocês são dele. E aí no versículo 7 ele completa falando algo fantástico. Ele diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma. Ele está escrevendo a carta aos irmãos de Roma, aos romanos. Chamados para serdes santos. Para que nós fomos chamados para ser, irmãos? Santos. Nós fomos chamados para sermos santos. Deus nos chamou para ser santos. Ele diz, chamados para ser santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, chamados para serem santos. Foi para isso que você foi salvo, irmão. Você não foi salvo para morar no céu. As pessoas pensam que Jesus morreu na cruz, ressuscitou para levar todo mundo para o céu. Irmão, não foi isso. Jesus morreu para que nós fôssemos santos. Morar no céu é uma consequência da santidade. Lá em Efésios, capítulo 1, Paulo vai dizer isso também, lá em carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele fala assim, bendito seja o Deus, versículo 3, né? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos chamou para ser santo e irrepreensível. Chamado, lembra que ele falou lá em 1, nós somos chamados para ser santo. E Paulo falou que Deus nos escolheu para sermos santos antes da criação do universo. Deus nos deu uma vocação, uma missão, é de sermos santos. E como é que eu me torno santo? Conhecendo a Deus. Porque talvez você pergunte, pastor, mas como é que eu vou ser santo? Só existe um meio de você ser santo, irmão. É você vendo a Deus. E como é que você vê Deus? Conhecendo a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, é a Escritura que fala de mim. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, o Espírito Santo está me acontece algo fantástico que você não vê. E a maior parte das vezes é imperceptível. Mas há momentos que você vai ver que tem algo acontecendo. Quando você lê a palavra de Deus, Jesus fala, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, eu estou lendo, eu estou meditando, eu estou gastando tempo na palavra, e aí a palavra vai entrando no meu coração, vai me transformando, vai mudando a minha vida, vai mudando a minha maneira de pensar, vai me transformando. A palavra de Deus tem esse poder, a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque ela penetra, ela é viva, ela cumpre o propósito, ela me transforma. E quando ela me transforma, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais apaixonado por Ele, mais eu sou transformado à imagem dEle, mais parecido com Ele eu me torno. É isso que é ser igual a Jesus. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é, eu começo a pensar, a minha mente começa a se transformar naquilo que eu estou lendo, naqueles ensinamentos que a Bíblia está colocando. Então eu sou transformado pela palavra. E aí, quando a santificação começa aqui, na mente, é transformação. Capítulo 12, Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Nós somos transformados pela mente. Como é que eu mudo? Como eu estou falando para vocês, o Espírito Santo vai entrando no meu coração, vai transformando. Eu vou conhecendo a Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais parecido com Ele eu fico. E quanto mais parecido com Ele eu fico, mais as pessoas vão ver Deus através da minha vida. Que é a máxima, que é o slogan, Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
Eu conheço a Deus e vou fazer com que Ele seja conhecido. As pessoas precisam conhecer. Chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Em Pedro, 1 Pedro 2,9, dentro desse texto aqui, né, para nós voltarmos para Romano, 1 Pedro 2,9, Pedro fala algo interessante para nós, que é um versículo assim fantástico acerca da nossa identidade. Carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Esse texto, esse versículo, é um dos versículos que eu mais recito, mais do que o Senhor meu pastor, nada importa mais. Eu acho que esse é o versículo que eu mais recito ele na minha vida. Porque ele fala a minha identidade, quem eu sou. Vós, porém, sois raça eleita. O sacerdócio real. Sacerdotes de Jesus. Né? Nação santa. Nós somos a nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que você é, irmãos. Grave esse versículo, sublinhe esse versículo, memorize esse versículo, recita esse versículo, medita nesse versículo. Falar com Moisés, coloque esse versículo na cabeceira da sua cama, nos umbrais da sua porta. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusivo. Você só pertence a Ele. Você é dele. Você é o povo, a pessoa que Deus comprou e lavou com seu sangue. Ele diz, a fim, ele fala quem nós somos e qual é a nossa missão. Você precisa entender, irmãos, o nosso papel como igreja, o seu papel como membro da igreja. Porque tem pessoas que pensam assim, eu quero chegar na igreja, quero sentar lá no banco, ficar quietinho, esperar o dia de Jesus voltar e eu ir embora para o céu. Aí você coloca, esse é o problema da gente colocar o céu como fim. Tudo que a gente faz pensando no fim e para o céu. Isso faz de você uma pessoa egoísta. Isso faz de você uma pessoa que está servindo por troca. Porque Jesus não nos salvou, vou repetir de novo, Jesus não nos salvou para levarmos para o céu. Porque tem gente que suporta muitas coisas porque a mente dela está assim, eu vou fazer isso para ir para o céu. E tem pessoas que morrem de medo de perder a salvação. Olha, eu não posso perder a salvação porque senão eu não vou para o céu. Irmãos, o céu, vamos falar de um lugar. O céu é um lugar que sem Deus o céu viraria um inferno. Não é um lugar, é a pessoa, é Jesus. O que faz o céu ser o céu é a presença de Deus ali. Se não for a presença de Deus, o céu não é nada. Então presta atenção. Jesus nos salvou, e esse versículo vai deixar isso claro para nós. Ó, vós, porém, sois a raça eleita. Nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos. Isso precisa entrar no seu coração. Vós sois a raça eleita, o povo que Deus escolheu. Eleito está falando que Deus te escolheu. Jesus falou, não foram vocês que me escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós outros. Vocês são a raça eleita, o sacerdócio real. Ou seja, vocês estão aqui como sacerdotes do rei. O sacerdote é aquele que apresenta o povo diante de Deus. A missão do sacerdote
era ser o intercessor do povo diante de Deus e de apresentar Deus ao povo, de fazer com que Deus conhecesse o povo, era ensinar o povo a Deus. Vocês são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Cadê o versículo aí? A nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são o povo que Deus escolheu para Ele. Por isso que a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. O ciúme no sentido que é para Ele. Você não pode estar com Ele e estar namorando o mundo, e estar pensando no mundo. O povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui agora Ele vai falar para nós o propósito da nossa vida, a razão da nossa existência, o fato para que eu e você existem, o motivo da nossa existência, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu salvei vocês para que vocês proclamem, para que vocês anunciem, para que vocês proclamem para as pessoas as minhas virtudes, quem eu sou. Quem eu sou? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, irmãos. E não fazer isso é não honrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E vou falar algo que vai assustar vocês mais ainda. Presta atenção aqui, ó. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não faz isso, pode ser que você não seja aquilo. Pode ser que você não seja raça eleita, que você não seja sacerdócio real, que você não seja nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tem como você separar essas duas coisas. Ali fala, a primeira parte é a nossa identidade, quem nós somos. Aqui é a nossa missão. É a nossa missão. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Somos nação santa. Somos sacerdotes do rei. Somos o povo que Deus escolheu, a propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos salvou e nos deu uma missão, nos criou para isso. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para isso. É simples. Já pensou quando você compra qualquer eletrodoméstico e ele não funciona? Você comprou um liquidificador. 0, top de linha, 2.000 watts. Daqueles que vem com um monte de apetrecho, tudinho, pá. Né? Aí você vai bater algo no liquidificador, você aperta o botão, ele não funciona. Você comprou um ar-condicionado, ele não funciona. O que você faz, irmão? Você comprou um ar-condicionado, R$4.000, colocou no seu quarto, o bicho não funciona. Você não faz nada? Ou você vai no Procon, ou você vai na empresa, vai na garantia, você exige, você briga, porque não faz nada. Você vai procurar seus direitos, você vai, assistência técnica autorizada, você vai atrás. Agora, deixa o versículo aqui, pode deixar ele aqui. Agora, a pergunta é, Deus te salvou. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que você não funciona. Você não proclama as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não funciona. E o que Deus faz? O que você acha que Deus devia fazer? Então, medita nisso. Vamos voltar para nós encerrarmos lá no Romanos 6, só para concluirmos a palavra. Romanos capítulo 6, nós paramos no versículo
8, né? Vamos ler o 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Então presta atenção, quando Jesus quis vier e nós somos arrebatados, ressuscitados, a Bíblia, ele está citando o caso de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, a morte não tem jeito de ele morrer mais. É impossível ele morrer, a morte não tem mais domínio sobre um corpo ressuscitado. Ele é totalmente espírito. A morte não tem domínio sobre o espírito. Então ele está falando assim, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E está falando também daquilo que somos nós. Se nós realmente nascemos de novo, a velha natureza não pode ter domínio sobre nós. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós somos chamados para vivermos para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Esse aqui é o segredo da vida. Eu me considero morto para o pecado. Adultério, drogas, pornografia, imoralidade sexual, todo tipo de pecado, mentira, engano, inveja, ciúme, contendas. Estou morto. Por quê? Porque agora eu vivo para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. É aqui que nós vamos vencer a carne, considerando morto para o pecado e vivermos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Não ofereça um membro do seu corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Vivam a vida de ressurreto. O problema, né? Existe um personagem muito conhecido aí nos filmes de ficção, que são os zumbis, né? Ficou famoso naquele vídeo do Michael Jackson, lá, o Thriller. Ficou famoso na série Walking Dead. Zumbis. E tem crente zumbi. Aquele que quase morreu para o mundo e quase vive para Deus. Ele é um zumbi, porque ele não é um vivo, nem um morto. Então ele fica zumbiando, né? Ele fica aí, dando trabalho. E tentando arrastar outros. Todo mundo que ele morde, vira zumbi também, não é assim? Eu nunca assisti Walking Dead, nunca assisti um capítulo, mas imagino. Né? Quase igual vampiro. Onde ele morde, o outro vira vampiro também. Então, esse tipo de gente, irmão, você tem que matar ele. Ajuda esse irmão, mata ele. Mata. Né? Já viu aqueles filmes? Muitos filmes têm um final parecido, né? O ator principal ele leva um tiro, alguma coisa, aí ele está lá morrendo, aí vem a mulher que é apaixonada por ele. Não, meu amor, não morre. Ele está fechando o olho, não morre, ai não. Aí ele está morrendo, aí a cena assim, ele vai escurecendo. Aí ela, por favor, não morre, meu bem. Aí ele vai abrindo os olhos, Não é verdade? Não é verdade? Então, e para o pecado, você tem que fazer o contrário. Né? Ela morre miserável, morre desgraçado, né? Morre. Tem que morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer mesmo. Acabar com tudo isso. Não deixa, não faz igual ao cinema, não. Né? Tem um filme que eu lembro, tinha um filme que o cara morre assim,
e ele morre, aí tipo um drone sai assim, ele vai lá na nuvem, e a mulher, não, volta, meu velho. O drone volta, o cara... Então, gente, tem gente que vive desse jeito. Ele nem morre para o mundo, nem vive para Deus. É um zumbi. É um zumbi. Né? Então, que você mate esse zumbi, se você tem ele na sua vida, mata ele. Como diz Paulo, fazer morrer a vossa natureza, né? E ele diz aqui, né? Nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado, último versículo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vocês. Quem anda debaixo da graça não anda no pecado. Quem está debaixo da graça de Deus não anda no pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, né? Porque vocês não estão debaixo da graça, mas estão debaixo, não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Amém? Vamos colocar-nos em pé.